Boa tarde, turma. Então, nossa aula de hoje, terça-feira, dia 19, é sobre plano cartesiano. É um conteúdo que vocês costumam ver nas séries anteriores, mas vamos tirar essa aula de hoje para revisar. Primeiramente, entender um pouco de sua história, de o que é um plano cartesiano, para que ele serve, para que eu vou estudar esse conteúdo. Primeiramente, o plano cartesiano é um método criado pelo filósofo e matemático francês Descartes. Se vocês ainda não ouviram falar sobre esse cara, René Descartes, vocês ainda vão vir escutar muitos no futuro de vocês, principalmente no ensino médio, na matéria de filosofia, porque ele era um grande filósofo. Mas, voltado para a matemática, ele também foi um grande matemático, onde ele descobriu várias e várias cálculos que até então seriam desconhecidos. Trata-se de dois eixos perpendiculares. Lembrando que é retas perpendiculares. Pessoal, retas perpendiculares é uma reta que faz um ângulo de 90 graus com a outra. Esse exemplo aqui, ó. Essa reta Y e essa reta X são retas perpendiculares, porque o ângulo que eles formam uma pela outra é de 90 graus. Ó. Aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus e aqui é 90 graus. Então aqui é um plano cartesiano de dois eixos. Continuando, Descartes criou este sistema de coordenadas para demonstrar a localização de alguns pontos no espaço. Esse método gráfico é utilizado em diversas áreas, sobretudo na matemática e na cartografia. Pessoal, esse sistema de plano cartesiano ele é muito utilizado na cartografia, que é o sistema de mapas, que é usado na geografia. Então, ele não é um conteúdo qualquer. Você vai ver mais adiante que pode ter vários e vários casos onde o plano cartesiano é utilizado, que é o sistema de coordenadas. Aí, continuando aqui, ó, sistema de orientação e localização. Plano cartesiano, também conhecido como sistema cartesiano, é um traçado de retas perpendiculares, como a gente já viu que é duas retas perpendiculares, onde perpassa outra, sendo uma na horizontal, tá vendo? Horizontal, e outra na vertical, que é a reta Y, formando os quadrantes. Como assim quadrantes? Pessoal, quando elas se cruzam, ó, tá aqui a reta Y, tá aqui a reta X. Ela não formou quatro lugares diferentes? Formou esse espaço aqui, que é daqui para cá. Formou esse espaço, que é daqui para cá. Formou esse outro terceiro e esse outro quarto. Esses espaços aqui, igual eu representei, ó. Esse e esse. Esses espaços, pessoal, eu chamo de quadrante. Onde esse é o primeiro, esse é o segundo quadrante, esse é meu terceiro e esse é meu quarto quadrante. Lembrando que ele vem no sentido anti-horário. Então, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Mais adiante. Propriedades do sistema cartesiano. Entende-se com a reta, além de ser o caminho mais curto de um ponto a outro, não possui nem início nem fim, infinita. Ou seja, pessoal, essas retas aqui, eu representei ela apenas até o 6. Ó, até o 6, o 6 e o 6. Só que elas são infinitas. Ou seja, poderia prolongar ela até aqui que ela não teria fim, até aqui e até aqui. Assim como os números são infinitos, as retas também são infinitas. E vale lembrar que quando o cruzamento dessas duas retas, eu chamo de origem, que é esse zero aqui. Ou seja, é a origem. Tudo começa daqui, a reta. Então, o ponto 0, 0 eu chamo de origem. Continuando aqui. Como não existe um início ou um final, foi-se estabelecido para criar um norte é necessário um ponto de origem. Esse tal ponto conta-se como 0, 0. Ou seja, a gente acabou de ver aqui, né? Que esse pontinho aqui, que eu vou até marcar ele é chamada origem. Os eixos. Os eixos a gente viu que essas duas retas, e a gente vai ver que cada uma delas tem um nome. Onde essa reta X aqui eu chamo de abscissas
e essa reta y eu chamo de ordenadas. Uma das principais partes que formam um plano cartesiano são os eixos, que são chamados de abscissas e ordenadas. Servem para ajudar na orientação dos cálculos, principalmente na identificação das direções corretas, na hora de marcação de um ponto no plano cartesiano. Pessoal, fiquem muito atentos em relação a isso. Marca-se primeiro o número correspondente às abscissas, ou seja, marco primeiro sempre o eixo x. Vou marcar primeiro sempre esse eixo x. Depois que eu vou marcar o do eixo y. Um exemplo aqui. Se eu pedisse para vocês marcar o ponto, sei lá, o ponto 2, 4. Quem vem primeiro, pessoal, não é o 2? Então, o 2 eu vou procurar no eixo x, que é as abscissas. Então, eu vou procurar o 2 no eixo x. Cadê o 2 no eixo x? Está aqui. Então, eu marco o 2 aqui. E o outro é quem? O 4 no eixo y, que é as ordenadas. Então, vou e marco 4 aqui. Então, quando eu marco, professor, já marquei o ponto? Não. Eu vou ter que fazer uma retinha tracejada, de preferência, do 2 até a altura do meu outro ponto, que é o ponto 4. Então, faço do 4 até o 2. Marco o ponto no cruzamento dessas duas retas, ou seja, esse ponto aqui que eu vou circular, ele é meu ponto 2, 4. Vale lembrar que ele é bem diferente do ponto 4, 2. Sinalzinho diferente aqui do ponto 4, 2. Vamos ver por quê? O ponto 4, 2, quem vem primeiro? Nas abscissas. Então, vou até o 4, que é aqui. O 2 é quem? As ordenadas, ou seja, aqui. Então, eu faço uma reta do 4 até a altura do 2 e do 2 até encostar com o 4. Marco um ponto no cruzamento das duas retas. Então, esse que é o ponto 4, 2. E a gente viu que eles são pontos diferentes. Então, pessoal, na hora de marcar um ponto, eu tenho que saber que sempre primeiro marco o ponto correspondente às abscissas, que é o eixo x, que é a minha parte horizontal. Depois que eu marco do eixo y, que é as ordenadas, que é o meu reta vertical. Feito isso, eu vou para os quadrantes, que a gente viu que é 4 quadrantes. Ó, os quadrantes são números no sentido anti-horário, como eu tinha falado, daqui para cá e para cá. Ou seja, o primeiro quadrante, segundo, terceiro e o quarto. Começa pelo lado em que as abscissas e ordenadas são positivas. Ou seja, pessoal, nesse primeiro quadrante aqui, ó, tanto minhas abscissas como minhas ordenadas são positivas. Então, esse ponto sempre será mais, porque os dois são positivos. No segundo, analise minhas abscissas, são negativas, ou seja, a parte da reta negativa. Então, o primeiro ponto vai ser negativo. E o segundo, positivo, que ainda é para cima. Então, mais, menos, mais. O terceiro, minhas abscissas, também negativas. Então, menos. E minhas ordenadas que são para baixo, negativa. Então, no terceiro quadrante, os dois números vão ser negativos. E no quarto, minhas abscissas já é para cá. Então, ele é positivo. E minhas ordenadas continuam sendo para baixo. Então, ela é negativa. Resumindo, no primeiro quadrante, os dois números ou duas coordenadas são positivas. No segundo, a primeira, que é correspondente às abscissas, é negativa. E a das ordenadas, que a segunda é positiva. No terceiro, os dois são negativos. E no quarto, as abscissas é positiva e as ordenadas é negativas. Como a gente viu aqui, ó. Primeiro quadrante, positivo, positivo. Segundo, negativo, positivo. Terceiro, negativo e negativo. Por fim, quarto quadrante, positivo e positivo. Agora a gente viu a teoria. Vamos partir para a prática? Ver alguns exemplos? Bom, turma, agora a gente vai ver alguns exemplos. Coloquei esse daqui apenas para servir um
lembrete de vocês, onde o primeiro pontinho diz, ó, o primeiro número do par ordenado deve ser localizado nos eixos das abscissas. A gente já viu isso, que esse eixo aqui da horizontal, que é o eixo X. O segundo deve ser o do eixo Y, que é o dos eixos das ordenadas. Por fim, no encontro das perpendiculares dos eixos, ou seja, no encontro das duas retas que eu prolongo, é onde eu vou marcar o ponto. Exemplo, localize o ponto 4, 3. Lembrando, eu vou ter que primeiro localizar o ponto 4. Como ele é o primeiro ponto, eu vou marcar ele nas abscissas. Ou seja, aqui é meu ponto 4, eu prolongo ele até aqui. E o segundo, o ponto 3, nas ordenadas, no meu eixo Y. Está aqui o ponto 3. Prolongo ele até encontrar com o do meu ponto 4. Marquei aqui de vermelho, ou seja, esse meu ponto aqui é o ponto 4, 3. Outros exemplos aqui. Ponto 4, 7. Cadê o ponto 4, 7? Vou procurar na minha reta o ponto 4, tá aqui. E o ponto 7 aqui. Prolonga as retas até encontrar o outro. Então, esse ponto aqui é o ponto 4, 7. 8 e menos 9, menos 2 e 2, menos 5 e menos 4, 5 e 3. Vamos procurar o B. O B é quem? 8 e menos 9. 8 positivo, no eixo nas abscissas, e o menos 9 negativo. Então, tá aqui meu ponto B. O ponto C, 2 das abscissas, menos 2 das ordenadas. Tá aqui o encontro do ponto C. Ponto D, menos 5 e menos 4. Tá aqui meu ponto D. Por fim, o ponto E, que é 5 positivo e 3 positivo, como a gente pode ver aqui. Espero que vocês tenham conseguido entender. A seguir deixarei algumas atividades para vocês, que é só sobre pontos no sistema cartesiano. São bem simples, são 6 questões no total. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu vou estar disponibilizando o PDF com vocês com todo esse material, onde tem a explicação aqui, os exemplos e também tem as questões. Bom estudo!